Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês de conta retificadora. A gente já estava com esse material preparado para gravar já há algum tempo, mas não deu tempo, infelizmente, não pude gravar esse vídeo, mas agora eu estou trazendo para vocês. Foi até o pedido de um aluno que ia fazer uma prova de contas retificadoras e pediu para eu poder adiantar esse assunto para ela. Nesse material, a gente trabalha em conjunto também com um grupo no Facebook que é o Material de Contabilidade, onde a gente troca materiais lá, a gente responde perguntas por ali, né? Facilita o acesso. A gente pode também, dar dicas de estágio, de concurso, tudo ligado à área de contabilidade, tá ok? Bem, hoje a gente vai falar de contas retificadoras, mas eu escolhi uma delas para falar, porque não dava para falar sobre todas. A gente vai falar sobre a PDD, a Provisão para Devedores Duvidosos. Também é conhecida como PCLD, Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa. Essa conta ela trata da possibilidade da ocorrência de prejuízos em virtude de devedores não liquidarem seus compromissos com a empresa, quando comprovada a real impossibilidade do pagamento dessas dívidas pelos clientes ou outros tipos de devedores. São eles chamados insolváveis, devedores insolváveis. O que isso significa? Significa que a gente vai ter um devedor, que esse devedor não pode pagar a gente, não tem condições de pagar a gente. Então, é um devedor que é insolvável, ele não tem condições de pagar, ele não tem condições de honrar seu compromisso. E essa conta ela obedece, em princípio, mais forte observado, né? Esses dois princípios mais fortes observados são o da prudência e o da oportunidade. O princípio da prudência, ele fala o quê? O que é que o princípio da prudência fala? Que vocês estudaram na faculdade ou no cursinho. O princípio da prudência, ele fala que ocorrendo, né, duas situações igualmente válidas, tá? Tem que ser igualmente válida. Registre um menor valor para os direitos ou bens de ativo e maior valor para os do passivo. O que isso significa? Olha só, o que é uma pessoa ser prudente? Uma pessoa ser prudente é ela se preparar para o pior. Não é verdade? Por exemplo, eu acredito, eu não lembro quanto eu tenho na carteira, mas eu acredito que eu estou entre 60 ou 100 reais, por exemplo. Aí eu vou sair numa balada e tal, e eu não olhei minha carteira, mas eu não levei o cartão, estou só com esse dinheiro. Eu vou gastar quanto? Bem, se eu sou prudente, eu gasto no máximo 60 reais, embora eu não esteja olhando a carteira. Eu não vou passar disso, porque pode ser que eu tenha 100 ou pode ser que eu tenha 60, tá? O princípio da oportunidade. O que a oportunidade fala? A oportunidade ele fala sobre a integridade da informação e sobre a tempestividade da informação. Tempestividade é no tempo, ou seja, então, quando a gente vai registrar, a gente tem que registrar no tempo hábil de tomar uma decisão em cima daquilo, tá? Tempestividade. Integridade. Integridade da informação não significa nada diferente de que uma informação íntegra ela inteira, sem excessos e sem omissões, tá? Sem faltar nada e sem colocar nada que não é dela. Então, a informação íntegra é a informação sem excessos e sem omissões. Contudo, não se pode retirar o valor sem registro sobre de que se trata aquele decréscimo. Tal retirada enseja erro ou fraude contra a empresa, seus acionistas ou o governo, mácula contra todos os usuários internos e externos. O que isso quer dizer? Olha, a PDD, justamente por ser uma conta retificadora, uma conta que você vai retirar valor, né? Você vai diminuir o seu ativo, ela pode ensejar para o mal profissional uma possibilidade de maquiar o balanço. Então, assim, por isso que é necessário você identificar todos os lançamentos no histórico, né, através de contas, se possível, se sua empresa tiver uma procuradoria e tal. Enfim, você tem que trabalhar muito bem com isso na parte jurídica e muito bem com isso na parte contábil, tá ok? Como se calcula a PDD? Olha, a gente tem algumas formas de cálculo, mas as principais são essas três que eu vou apresentar para vocês, tá? A primeira delas é a análise individual por devedor. Que é isso? A gente vai pegar o devedor, analisar a nossa carteira de devedores,
pegar um a um e ver o histórico de compras e o histórico de faturamento daqueles devedores. Isso dá muito trabalho, exatamente. Isso é para a empresa que eu posso dizer que ela tem poucos credores, tá? Poucos devedores, desculpe. Poucos devedores, poucos clientes, tá certo? A aplicação de uma percentagem em cima do saldo a receber. Normalmente essa percentagem é decidida pela administração. Esse é o mais comum, tá? A administração, os acionistas vão e dizem, não, bora botar um percentual da nossa cabeça que é de tanto, tá? O mercado está utilizando 3% em cima dos devedores acima de 3 anos, né? Então vamos botar esse percentual aí. Ele vai e usa esse atributo. E a média ponderada em cima das perdas dos anos anteriores. Essa é a segunda mais usada, tá? É bem usada ela, é até recomendado que seja ela, até para fundamentar o seu histórico lá na hora de fazer a PDD, tá ok? Então a gente vai fazer um exemplo para vocês. A gente pega um exemplo de vendas de durante 3 anos, tá? Uma venda em queda, perceba que a venda tem 80, depois 50, depois 40 mil de vendas. Isso a gente botou em valores de reais, isso é só um exemplo. E as nossas perdas, ou seja, os valores que a gente não recebeu de jeito nenhum, foram 640 no primeiro, 310 e 240. Isso tudo nos resultou uma venda total durante esses 3 anos de 170 mil, né? E uma perda total de 1.190. Como é que eu faço o cálculo para isso? Seguinte, você pega o 1.190, né? Vai estar ponderando, está somando os 3, dividido pelo total de vendas, a gente vai saber então quanto é que a gente perde, né? A nossa média de perda por ano. É uma perda de 0,7%, isso é extraordinário. Você receber quase 100% de todas as suas vendas, que maravilha. Pronto, mas é um exemplo e a gente vai usar esse exemplo para vocês aqui, tá certo? Ok, essa é a nossa média de perda. Vamos lá continuar aqui, pessoal. Travou um pouquinho, mas a gente vai continuar, vai dar certo. Bem, então, enquanto ele está lendo aí, o computador está pensando um pouco, porque PDD é complicado. Enquanto ele está pensando, a gente vai falar mais um pouco sobre PDD para vocês. Essa provisão é uma conta retificadora, né, que já foi falado, mas todas as contas retificadoras elas só existem se existir uma conta principal, uma conta matriz, ou então uma conta mãe, tá? E essa conta mãe, para o caso da PDD, é a conta de resultado. Oh, meu Deus. Não, droga, vou fazer de novo. Deu certo. Bem, a conta não é a conta de resultado não, desculpa, eu estava preocupado aqui com o computador e não deu para falar direito. É uma conta do ativo, tá? A conta de PDD, ela é uma conta retificadora da conta mãe. Que conta mãe é? É a conta de clientes, ou então de contas a receber, tá? E como fazer o registro dessa conta? É bem simples, olha só. Sabemos que todas as receitas, né, são acréscimos patrimoniais. E todas as despesas, entenda as despesas como decréscimos patrimoniais, são registradas em contas de resultado para futura apuração na DR, demonstração do resultado do exercício, atualmente chamado DR. Sabemos, desse modo, que o não recebimento de uma dívida de cliente também é um decréscimo patrimonial. Portanto, esse decréscimo patrimonial é tratado como uma despesa, entendeu? Então, a PDD nada mais é do que uma prevenção contra surpresas, ou seja, é uma previsão do que vai ocorrer, podendo ou não ser ipsis literis do previsto. Ipsis literis é ser idêntica ao previsto, né? Ser igualzinho ao previsto. Então, qual é a situação? Ela pode ser, você pode ter previsto igual, olha que maravilha, você praticamente vai ganhar na Mega Sena. Se acertar os números da Mega Sena, você ganha, né? Previu certinho, ótimo. Você pode prever a mais ou prever a menos. As possibilidades são essas. Acertar em cheio, errar para mais. O que é errar para mais? É previu que ia perder mais do que realmente perdeu, então vai sobrar recurso, sobra de recurso. Errar para menos, previu que ia perder menos do que realmente perdeu, e isso significa falta de recurso. Como é que a gente
vai provisionar. A gente vai provisionar e depois a gente vai reajustar esses erros que deu, né, para mais ou para menos. Como provisionar? É bem simples, olha aí. O primeiro passo é saber a natureza de uma conta retificadora, que a gente já adiantou naquele momento que o computador deu uma travadinha, tá? A natureza de uma conta retificadora, como já foi dito, ela é uma conta retificadora. Ela retifica a conta mãe, a conta matriz, né? Se a conta mãe ela é de natureza devedora, presta atenção, se a conta mãe é de natureza devedora, a conta retificadora ela é o contrário, tá? Ela é de natureza credora. E se a conta mãe é de natureza credora, ela é de natureza devedora, tá certo? Nesse caso da PDD que a gente está falando, o PCLD, ela é de natureza, a conta mãe é de natureza devedora. Então, a PDD é de natureza credora, tá? Segundo passo, saber o valor a ser provisionado. O valor a ser provisionado vem naqueles 3 critérios que a gente explicou para vocês. Que era analisar individualmente o devedor, era fazer uma média ponderada e também um chute da administração, né? Pronto, aí o valor você vai ter que saber. E o terceiro passo é fazer o lançamento com as contas de resultado, tá? Uma conta vai ser a conta retificadora, patrimonial, e a outra conta vai ser uma conta de resultado. Sim, lembrando que a contrapartida de qualquer conta de resultado, é uma conta patrimonial. Depois a gente vai ver isso em outro vídeo com mais calma, tá? Vamos ver o primeiro passo, conta retificadora. Como eu falei para vocês, tá? O ativo, né, tá lá. PDD é uma conta retificadora da conta clientes, tá? Percebeu aí, ó, conta retificadora da conta cliente. Ele fica logo abaixo. Todas as contas retificadoras, elas ficam logo abaixo da conta mãe. Não pode ficar diferente da conta mãe, longe da conta mãe, tá? Nesse caso aí, principalmente. Ok. Mas eu quero destacar para vocês, eu botei aqui o patrimônio líquido. Eu sei que é uma informação que não tem nada a ver nesse momento, mas eu queria falar para vocês que eu já botei alguns exemplos, então vou mostrar. Nesse caso aí, no patrimônio líquido, tem reserva de lucros e prejuízos acumulados ao mesmo tempo. Mas isso não pode, eu só estou mostrando para vocês o plano de contas, né, com as contas principais do patrimônio líquido. Veja só, ou você tem reserva de lucros ou você tem prejuízo acumulado. Você não tem um e o outro ao mesmo tempo, tá? Agora foco, vamos nos concentrar em PDD, a gente está falando disso. O segundo passo, olha aí, saber o valor a ser provisionado. Olha o exemplo. A administração da empresa Gracinha S.A. observou os seus anos anteriores de prejuízos com devedores insolváveis e resolveu provisionar o seu saldo de clientes em 3%. Viu que isso era uma média histórica. Ó, geralmente acontecia papapá e era uma média histórica de 3%. Né, os clientes eles não pagavam. Aí faz-se constar o valor da conta cliente, que merece ser provisionado, são os 100 mil. Tá? Olha, bem certinho, 100 mil. 3% de 100 mil é 3 mil. Né? Fazendo o cálculo, a regra de 3. Então, o valor a ser provisionado é 3 mil. A gente identificou a média histórica dos valores que a gente perde e fez o cálculo em cima do valor da conta clientes, tá? Não é o valor do que a gente vendeu. Por exemplo, tem muita pegadinha em questão do concurso, principalmente, que diz assim: a empresa ABC vendeu 100 mil unidades, 25% à vista e 75% a prazo, ou então o restante a prazo, né? E ao valor total de 100 mil. Constitua a PDD dessa empresa num montante de 3%. Aí o cara vai lá, pega 100 mil e tira 3%, aí dá 3 mil. Errado! Você não pode fazer PDD daquilo que você vendeu à vista, tá? Você já recebeu, então não pode calcular em cima daquilo que está à vista. Vamos continuar aqui a questão. E o terceiro passo é fazer os lançamentos das contas de resultado. Olha aí, falei para vocês. A PDD é uma conta patrimonial retificadora. Ela fica credora, tá? Porque ela retifica uma conta do ativo, tá? Ela está diminuindo o ativo. E a contrapartida é uma conta de resultado. Como a gente está fazendo PDD, a PDD é tratada como despesa. Então a gente vai chamar de despesa com PDD. E como é que é lançado isso aí? Olha para isso. Ele vai diminuindo no patrimônio líquido, no balanço patrimonial, no balanço patrimonial, e diminui também no seu resultado, porque ele vai a débito lá na demonstração de resultado. Demonstração de resultado débito, né? Vai diminuir o lucro lá no final, ok? Pronto.
Como proceder no fim do exercício? Ou na regularização das situações. Lembra das situações possíveis? Acertar em cheio, errar para mais ou errar para menos. Lembra disso, né? Tá ok. Vamos lá. O primeiro caso. Se você acertou em cheio, você só vai dar a baixa no saldo de PDD, porque você acertou em cheio. Você vai botar lá baixa na PDD, né? Bota PDD, debita PDD, porque vai dar baixa nessa PDD, e credita duplicatas a receber. Aquele valor você não vai mais receber. Você provisionou que não ia receber, aí no total, no seu ativo total, você já estava com o valor correto, tá? Aí você só vai agora zerar essa conta de duplicatas a receber, zerar esse saldo que você não vai mais receber, tá? Constar no histórico a quem se refere o título baixado e escrever lá, baixa de provisão porque não vai se realizar e etc e tal. O segundo caso é a baixa no saldo, né, com a devolução do excedente. O que aconteceu? De fato, você provisionou 3 mil, mas de fato você só perdeu 2.400. Então, R$600, um cliente lá resolveu pagar. Você achava que ele não ia pagar, mas ele foi e pagou. Então, o que foi que aconteceu? Você vai ter que dar baixa, não vai? Vai ter que dar baixa nos 2.400 que você não vai mais receber. A mesma coisa que você fez no anterior. Entretanto, na hora de... Como você já registrou essa despesa antes, né? Já foi para o resultado algo negativo. Então, agora você vai ter que botar no resultado algo positivo. Por quê? Porque esse valor, esse cliente você recebeu. Aí, como você vai receber esse cliente, você vai ter que baixar a PDD, né? E vai ter que registrar lá a receita, tá ok? Vai ter que registrar a receita. Então, como é que você registra? Você bota lá, debita PDD, tá dando baixa nos 600 que faltava para os 3 mil, e vai creditar uma conta de resultado. Antigamente era chamado de receitas não operacionais, tá ok? Mas não existe mais esse termo, receitas não operacionais. Pelo menos a mudança que aconteceu a partir de 2010 tirou essa receita, porque todas as receitas agora são operacionais. Aí você vai botar lá outras receitas, tá ok? E vai escrever PDD, PDD não executado, mau provisionamento da PDD, e bota uma nota explicativa aí dizendo o que foi que aconteceu, tá ok? E o terceiro caso é quando você perdeu mais do que tinha previsto, tá? Então, olha só. Você vai ter que dar baixa no saldo da PDD, que é os 3 mil. Bota PDD lá, você provisionou 3 mil, não provisionou 3.500. Então vai ter que dar baixa só em 3 mil. Do mesmo jeito que você fez no primeiro caso. E o segundo caso você está tendo uma despesa com devedores insolváveis, né? Esses devedores não vão pagar vocês e vai diminuir duplicatas a receber. Se você não fizesse a PDD, você ia fazer o valor total com esse lançamento aí, porque eles não iam pagar você. Então esse valor não vai ser pago, você perdeu. E é assim, Deus lhe pague, né? Porque eu não tenho condições. É mais ou menos isso. Bem, povo, agora a gente vai trazer algumas questões de concurso que facilitem o entendimento em relação a PDD. A gente já ensinou a forma de contabilizar, como é que regulariza essa situação, tá? E agora a gente vai mostrar para vocês como é que os concursos pedem PDD, tá? Essa questão do concurso é da CEPERJ, foi executada em 2012 para o PROCON do Rio de Janeiro, técnico em contabilidade, tá? Eu vou ler aqui a questão, vou pedir para vocês darem um pause na questão para fazerem ela, tá? E depois a gente continuar a explicação. Uma empresa comercial realizou durante o exercício de 2010 inúmeras operações de venda de mercadorias a prazo, com emissão de duplicatas. Em 31 de dezembro, cumprindo o princípio da prudência, apropriou uma parcela do saldo a receber em conta representativa de perdas que poderão ocorrer pelo não recebimento. A baixa das duplicatas consideradas incobráveis, depois de esgotados todos os recursos legais para sua cobrança, é efetuada pelo seguinte lançamento. O que ele está querendo dizer? Ele falou um bocado de baboseira e no final ele só queria saber isso. A baixa das duplicatas consideradas incobráveis, depois de esgotar todos os recursos legais para sua cobrança, até isso era desnecessário, é efetuado pelo seguinte lançamento. Ele quer saber qual é o lançamento que dá baixa, meu negão, dos devedores incobráveis, tá? Tendo em vista, né, ela ter emitido, apropriado a parcela do saldo a receber através de perda, né? Então, como é essa baixa? Você vai dar um pause aí e você vai lembrar do que a gente falou nas hipóteses lá e como é que registra essa PDD, como é que dá baixa também, tá? Você já deu pause? Deu pause. Agora a gente vai responder. Qual foi a letra que você respondeu? Foi a letra D.
você está dando baixa em provisão para devedores duvidosos e duplicatas a receber. E isso foi isso que você fez no slide anterior, tá? Quando você faz certinho, a primeira hipótese, você está dando baixa lá. Você botou PDD, devedora, vai zerar essa conta, e duplicatas a receber o que você não vai receber mais, ok? Agora, outra questão do concurso, Movens 2010, DNPM, técnico em contabilidade, tá? A provisão para crédito e liquidação duvidosa, olha aí, botaram outro nome dessa conta, ela tem 2 nomes, tá? Provisão para crédito e liquidação duvidosa, depende do plano de contas. Provisão para crédito e liquidação duvidosa é de constituição facultativa para empresas que realizam vendas a prazo e que assumem o risco de eventuais perdas no recebimento de seus créditos. Em 31 de dezembro, a empresa X possui direitos a receber no valor de 130 mil da empresa Y, que se encontra em dificuldades financeiras. Considerando que o crédito é recuperável, assinale a opção que apresenta o lançamento que a empresa X deve executar para constituir. Ele quer saber qual é o lançamento que ele vai fazer para constituir a provisão para crédito e liquidação duvidosa. Ele já deu até o valor, cara. Qual é o lançamento? Você dá pause, vai responder agora. Você já deu esse pause e a resposta está na letra A. Você está constituindo a PDD. Você vai fazer uma despesa com devedores duvidosos, ou despesa com provisão de crédito e liquidação, ou crédito e liquidação duvidosa, né? E PDD, provisão para devedores duvidosos. Olha, essa questão ela é bem legal, porque ela fala em cima que a provisão para crédito e liquidação duvidosa, e na resposta ela fala em PDD. Tá vendo? É legal isso aí. Por isso que é bom a gente sempre comentar com vocês os nomes, as nomenclaturas utilizadas e etc. Tá ok? Próxima questão. SESGRAN Rio, 2008, TJ de Roraima, né? Analista judiciário e contabilidade. A empresa comercial Venda Fácil registra a estimativa para prováveis prejuízos futuros na conta provisão para devedores duvidosos. O que ele quer dizer? Essa empresa trabalha com PDD. Pela expectativa de que alguns dos seus clientes deixem de liquidar seus compromissos, fundamentada na inadimplência de 10%. Ele pegou uma média histórica e viu que era 10% que o povo não pagava. Ok? Apurada nas análises avaliativas da carteira de clientes. Olha para isso, ele fez a análise de carteira de cliente, como eu falei para vocês. No balanço de 2006, a conta de PDD fechou o saldo com 43.900, desculpa. Em 2007, uma duplicata a receber de 5.900 foi considerada incobrável e outra duplicata a receber de 15 mil, baixada em 2006, por ter sido considerada incobrável. Foi recuperada pelo seu valor integral, ou seja, foi baixada, mas foi recuperada, mas sem juros. Admita que a empresa adota critério contábil da reversão da provisão para devedores duvidosos. Olha só, ele está dizendo que ele adota o critério da reversão. Vamos continuar. Na data do balanço de 2007, o saldo da duplicata a receber é 550 mil. Considerando exclusivamente as informações recebidas, o valor da provisão para devedores duvidosos que a empresa deve adotar, lança a débito a conta devedores duvidosos em reais qual é o valor que ele vai lançar a débito, tá? E quer saber quanto é que ele vai ter nessa conta. Então você vai dar um pause e vai fazer agora. Você já deu pause, caiu na pegadinha da questão, tá certo? Porque a questão, ela dá uma pegadinha pra gente. Se você não tivesse caído na pegadinha, você ia ver que a resposta está na letra E. E como é que é essa pegadinha? Essa pegadinha está aqui, cara. Ele disse assim, a empresa adota o critério contábil da reversão. Se é no final do exercício, a provisão para devedores duvidosos vai ser zerada, cara. Você vai zerar o valor que está lá. Não precisa fazer o cálculo todinho, não. Ele está dizendo que na data do balanço de 2007, o saldo da conta duplicata a receber era 550 mil. E é 10%. Olha para isso. Só precisava fazer 10% de 550 mil. Considerando que o método adotado da reversão, temos que no final do exercício 2006, o saldo da conta PDD será zerada e será realizada uma nova provisão para devedores duvidosos, no valor de 50 mil, correspondente a 10% sobre o valor do saldo na conta créditos a receber. Tá ok? Muito bom. ESAF 2010, TJ de Roraima. Analista, normas contábeis e autoria, CVM, tá? Analista de CVM também. A empresa modista
da Moda S.A. tem um histórico de perdas no recebimento de seus créditos. Por isto, não costuma negligenciar a utilização da PDD. Sobre esse aspecto, verificamos que do balanço patrimonial de 2008 constou a conta de PDD com saldo de 2.300. Ao longo do exercício 2009, foram comprovadas perdas efetivas no recebimento de créditos no valor de 1.100. E a estimativa de perdas que faz para 2010 monta um valor de 1.800. Com base nessas informações, pode-se dizer que a empresa deverá lançar a demonstração de resultado do exercício relativa a 2009, uma despesa provisionada para o risco de crédito montante de... Pronto, nesse caso aí, a questão foi realizada em 2010, tá? E a PDD, né, a partir de 2010, já antes de 2010, você podia fazer a suplementação ou complementação, tá? E é o caso que muita gente caiu na pegadinha da questão anterior. Nesse caso aí, ele não está dizendo que adota o critério da reversão, tá? Como não está escrito que ele adota o critério da reversão, a gente pode trabalhar sim na complementação. Então eu vou dar um tempo para vocês, aí depois vocês respondem e a gente vai resolver a questão. Vocês já deram esse tempo, né? Já botaram pause, já responderam e viram que a resposta está na letra E, complementação. Como é que é a complementação? Olha só, a gente tinha no balanço patrimonial um PDD de 2.300. Nesse PDD, tá? A gente fez o quê? Foram comprovadas perdas efetivas de crédito. Essa comprovação a gente vai ter que dar baixa, não é? A gente vai dar baixa. Duplicados a receber, diminui duplicados a receber e, consequentemente, diminui o PDD. Porque PDD é uma provisão, você está prevendo. Não significa que vai acontecer, você vai deixar lá guardado, não. Aconteceu, morreu, tira lá, tirou a previsão, a provisão, tá? Então, o nosso saldo de PDD é de 1.200. Sendo que teve uma previsão para perdas, que o total, a nossa previsão total de perdas seria de 1.800. Se o nosso total de perdas seria de 1.800 e nós já tínhamos contabilizado 1.200, significa que 600 será, né, a complementação. Então faltam 600. Era isso. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter tirado algumas dúvidas com relação à provisão para devedores duvidosos, provisão para crédito e liquidação duvidosa. E continuem estudando que o sucesso chega a vocês também, tá ok? Até mais, tchau, tchau.